Muito legal, a gente está de volta, meus amigos do canal, para a gente conversar sobre coisas do Ceará Sporting Clube, notícias, informações que estão acontecendo. Hoje eu pretendo conversar com vocês sobre uma questão que deve estar aí na cabeça de vocês para vocês tentarem entender. Por que o Ceará está ajudando o Guarani de Sobral? Por que ele está cedendo atletas ao Guarani? O que o Ceará ganha com isso? Você deve estar imaginando também por que o Ceará praticamente ia representar o Guarani de Sobral e isso não aconteceu. Vão ser apenas alguns atletas emprestados. Além de atletas, o Ceará cede mais alguma coisa para o Guarani de Sobral. E por que o Guarani não está podendo ter time para disputar o campeonato cearense, esse restante de campeonato cearense? Bem, a gente pretende responder todos esses questionamentos. Primeiro, já de pronto, eu digo que a primeira informação que eu obtive é que o Ceará ia colocar um grupo de jogadores do Sub-23 ali, alguns estão sendo emprestados, outros da base, para representar o Guarani de Sobral, para que ele tivesse time para disputar o campeonato cearense. Essa era a primeira informação. Só que a torcida do Guarani de Sobral tem uma rivalidade com a torcida do Ceará, então ela não aceitou muito bem essa questão. O Fortaleza também se colocou à disposição para ceder alguns atletas e aí facilitou a coisa. A ideia do Ceará não é ceder jogadores da base, ele tem algumas competições de base para, durante a temporada, utilizar seus atletas. A ideia era ceder jogadores que estouraram na idade da base e são jogadores que ficam num time que é chamado Sub-23 ou um time de transição. É um time de atletas que já não podem mais jogar a Taça São Paulo, não podem jogar um Sub-17, mas ainda não tem condição de brigar pela condição de titular no time profissional do Ceará. Então, por isso, eles são colocados nesse time de transição, exatamente por isso o nome, né? Uma transição da base para o profissional. Noutra época, o Ceará não tinha esse time de transição, esses jogadores certamente iriam para outras equipes ou encerrariam suas carreiras no futebol apenas com a categoria de base. Agora o Ceará tem essa transição, esse time de transição, vários outros times no Brasil têm seus times de transição e esses atletas ficam ali. Se o profissional precisar deles, eles irão jogar no profissional. Se houver alguma competição que o clube precisa ser representado pelo seu Sub-23, esses atletas vão representar o clube com o time Sub-23 e assim acontece. Desses atletas do Sub-23, o Ceará está emprestando 6 jogadores que devem formar a base principal do time do Guarani de Sobral nesse restante de campeonato cearense. Vamos à lista. O goleiro Matheus Cabral, atleta de 21 anos, até bem pouco tempo o Matheus Cabral estava incorporado ao elenco principal do Ceará. O zagueiro Alan, jogador de 21 anos, também chegou no início do ano a estar incorporado ao elenco principal do Ceará. O Ceará contratou alguns zagueiros. O Alan voltou aí para o Sub-23, o time de transição. O volante Lucas Bessa, atleta de 20 anos. O volante Jadson, jogador de 21 anos. O meia Rafael Carvalheira, o atleta tem 21 anos, em algumas competições que o Ceará participou, ele foi inclusive artilheiro, é um meia atacante, um jogador bastante ofensivo e eu vi jogar uma ou duas vezes, mas os amigos, alguns torcedores com quem eu conversei, algumas pessoas do próprio clube, dizem que há uma aposta muito forte nesse meia, no Rafael Carvalheira, para se profissionalizar, para estar realmente no elenco do Ceará nos próximos anos, e o Igor Reis, atacante, jogador de 21 anos. São esses, portanto, os 6 atletas que o Ceará está cedendo para esse time que será montado do Guarani de Sobral. Eu cheguei a divulgar lista nas redes sociais, alguns torcedores estão perguntando, sim, e o Matheus Farias, lateral esquerdo, chegou até a jogar já no profissional, por que ele não foi cedido? Na verdade, ele estava na lista, pelo Ceará ele foi cedido, sim, ele seria cedido para esse time, mas o atleta não quis ir para esse time do Guarani de Sobral. A decisão partiu do próprio jogador. O atleta, portanto, não teve a intenção, não quis o Matheus Farias
participar do Campeonato Cearense pelo Guarani de Sobral. Então, foi uma decisão do jogador. Pelo que eu conversei com pessoas ligadas às categorias de base do clube, a própria direção de futebol do Ceará, todos me disseram que seria uma grande oportunidade para o atleta estar disputando um campeonato profissional, o campeonato cearense, e até uma possibilidade dele ser utilizado no time que o Guarani de Sobral vai fazer na Série D do Campeonato Brasileiro. Porque quem for bem nessa competição, provavelmente o Guarani vai utilizar também na Série D do Campeonato Brasileiro mais à frente. Então seria uma oportunidade, será uma oportunidade para esses 6, seria uma oportunidade para outro que quisesse abraçá-la, mas o Matheus Farias não teve essa intenção, vai continuar ali no grupo de transição, vai continuar aguardando uma oportunidade no elenco profissional do Ceará. É importante dizer que esses atletas do Sub-23, eles têm contratos de atletas profissionais, então eles estão profissionalizados, esses jogadores, eles são atletas do Ceará profissionais, alguns com contratos mais extensos até. Há alguns dias soltei uma lista, é só você dar uma procurada aí nas minhas redes sociais, de atletas que ampliaram seus vínculos com o Ceará, que terminariam em 2020, até o final de 2021. O Ceará sempre se preservando ao direito de ter um contrato um pouquinho mais longo com alguns dos seus atletas, entendendo que eles podem se dar muito bem, alguns na categoria de base, outros até nesse time de transição para jogar como profissionais. Bem, mas algumas daquelas perguntas que eu fiz no começo para responder para vocês, eu ainda não respondi. Por que Ceará e Fortaleza cooperando com o Guarani de Sobral? O Campeonato Brasileiro deve começar a Série A no dia 8 de agosto, entre os dias 8 e 9 de agosto. Então, nós estamos pertinho do Campeonato Brasileiro e o Campeonato Cearense. E a Copa do Nordeste, essas competições ainda não terminaram. Para ter cearense, tem que ter time do Guarani de Sobral. O Guarani de Sobral está praticamente classificado para as semifinais. Ele disputa com o Atlético Cearense com imensa vantagem a possibilidade de chegar nas semifinais do Campeonato Cearense. Então, o Guarani de Sobral precisa ter time para o Campeonato Cearense continuar. A cidade de Sobral está em lockdown. Existe também um problema financeiro do Guarani de Sobral nesse momento. Seu patrocinador tem algumas dificuldades e, por conta disso, o Guarani de Sobral não teria como montar um time agora, nem tem como treinar na cidade de Sobral por conta do lockdown. Então, as equipes Ceará e Fortaleza se colocaram à disposição. O Ceará está indo além, porque além dos atletas, o Ceará está cedendo membros de comissão técnica. O técnico é da equipe do Guarani de Sobral. O Jorge Veras foi contratado para ser o técnico do Guarani de Sobral. Mas a comissão técnica vai ser composta por alguns profissionais do Ceará. O preparador físico Alisson Henrique, o preparador de goleiros Matheus Moraes e o massoterapeuta, o massagista na verdade, Ivanildo Louro. Todos eles são das categorias de base do Ceará e agora estão servindo também a equipe do Guarani de Sobral. E além disso, além de 6 atletas, além de composição de comissão técnica, o Ceará está cedendo também o espaço físico. Os treinamentos desse Guarani de Sobral vão acontecer na cidade Vozão. E a última pergunta, uma das perguntas que eu fiz, mas vou deixar por último, ou deixei por último para responder, é o que Ceará ganha com isso cedendo esses atletas. Eu falei que Ceará e Fortaleza ganham de certa forma porque o Campeonato Cearense vai poder continuar, mas ganham também porque os seus atletas, como eu estava falando na questão do Matheus Farias não ter interesse de participar desse grupo, os seus atletas que são hoje já profissionalizados, pelo menos na carteira, tudo assinado, em relação a contrato com a CBF, eles são jogadores de contrato profissional na Confederação Brasileira de Futebol, eles vão jogar entre atletas profissionais no Campeonato Cearense, possivelmente enfrentando o próprio Ceará, o próprio Fortaleza. E se destacarem, se forem bem, o Jorge Veras é o técnico do Guarani de Sobral também para a Série D do Campeonato Brasileiro, eles poderão atuar pelo Guarani numa competição em nível nacional. Então, essa ideia é bem interessante para atletas ainda jovens e que precisam dessa experiência na questão profissional, e é isso que Ceará e Fortaleza estão buscando, emprestando atletas jovens, mas que eles acreditam que podem ser um futuro para o clube, para o Guarani de Sobral nesse momento, além de, é claro, ajudar o próprio Guarani e além de ter
um time para a disputa do Campeonato Cearense, que fará com que o estadual possa acontecer. No final de semana pode vir uma boa notícia do governo do estado, se os números forem positivos, da liberação do Campeonato Cearense a partir da semana que vem. Todos os outros times estão treinando. O Guarani de Sobral deve começar a treinar nesse final de semana. Entre sexta e sábado deve acontecer a testagem dos atletas para o Covid-19. Entre domingo e segunda-feira vêm os resultados e, a partir de então, os atletas vão começar a treinar em Itaitinga, na cidade de Vozão, e com o Guarani treinando, todas as equipes que estarão ainda disputando jogos pelo Campeonato Cearense estarão treinando, dando a condição à Federação Cearense de Futebol de marcar os jogos que restam do Estadual 2020. E aí, o que você achou da notícia? Legal o Ceará emprestar jogadores para o Guarani de Sobral, legal esses atletas ganharem aí um pouco de experiência jogando entre profissionais. Pode dizer, se achou ruim, vá lá no canal, faça seu comentário. Você também pode dar um like pra gente. Aperta lá no legalzinho, dando um like para nós. Se não gostou, diz por quê, coloca lá no comentário e a gente vai tentar, obviamente, melhorar, não tenha dúvida nenhuma. E também nosso pedido, nossa solicitação é para que você assine o canal. Assine o canal, tem um sininho do lado, dê um toque no sininho, você vai ter as notificações, sempre que tiver vídeo novo, você vai poder saber, entrar e ver as notícias do Ceará. Porque aqui nosso compromisso é trazer sempre as informações com o maior número de detalhes para você dentro do nosso canal e não deixar você por fora de absolutamente nada. Compromisso que a gente vai buscar cumprir com você, trazendo todas as informações. Então, quando tiver nova informação, vai ter vídeo novo também aqui no canal. Até lá!